Glória ao nome de Jesus. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo para a glória de Deus, caminhando na Bíblia. Pegue a sua Bíblia, abra ela aí na terceira carta do apóstolo João. Hoje iremos ler o versículo 11 e o versículo 12. Fechou? Vamos para cima. Você que tem dificuldade de entender a Bíblia, você lê, mas não entende. Esse canal é para você, tá bom? Você congrega em uma igreja. Na sua igreja tem até poder, graça, revelação, mas você sente falta do conteúdo bíblico. Esse canal é para você. Você pastor, você líder de uma igreja que às vezes não tem tempo, aquele tempo adequado para orar e para meditar nas Sagradas Escrituras e por isso não carrega um bom conteúdo para o seu rebanho. Esse canal é para você. Todos os dias eu estou postando conteúdo aqui, biblicamente falando, versículo por versículo. Então já tem bastante conteúdo. Inclusive, a segunda carta do apóstolo João, eu já postei ela toda, versículo por versículo. Tem um louvor 1 da harpa, uma frase para reflexão e um tema, que é nomofobia / distrações, o mal do nosso século. Então não tem desculpa, beleza? Vamos crescer, vamos fazer essa parceria aí e vamos se desenvolver. Uma outra coisa que eu também queria falar, você que tem promessa para pregar. Irmão Cleber, você pode me dar umas dicas? Posso, é só me pedir. Amém? Vamos para cima. Terceira carta do apóstolo João. Eu estou falando um pouquinho mais baixo, porque eu estou fazendo esse vídeo aqui, já é de madrugada, tá bom? Então, como eu estou com o propósito aqui de fazer um vídeo todos os dias, e hoje eu acabei cuidando do meu filho o dia todo, então esse foi o horário que deu para fazer o vídeo, beleza? Vamos para cima. Terceira carta do apóstolo João, versículo 11 e versículo 12. Assim está escrito: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Beleza? No vídeo anterior, nós havíamos falado sobre a expressão proferindo contra nós palavras maliciosas. João aqui, falando de Diótrefes, que ele estava pronunciando palavras maliciosas, caluniadoras contra João. E na cabeça das pessoas que estavam com Diótrefes, para Diótrefes e seus discípulos, seus seguidores, João era o pior líder. Mas para os discípulos de João, João era o melhor líder. Então, em quem acreditar? Aqui cabe uma reflexão, apenas uma pincelada, porque eu já falei no vídeo anterior. Sempre quando lhe chegar alguma coisa de alguém, conheça os dois lados da história. Porque isso já comigo
Já não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três vezes. De acreditar 100% em uma história que foi contada apenas 50 e quando eu descobri o outro lado da história, não era nada disso que me passaram. Então conheça sempre os dois lados da história. Amém? A outra expressão que nós tratamos no vídeo passado foi a expressão "e não contente com isto". João aqui ele coloca uma expressão de que Diótrefes estava afim mesmo de errar, de pecar e de deixar com que os seus erros se transformassem em defeitos. Deu para entender? Erro é uma coisa, defeito é outra. Erro você comete de vez em quando. Defeito é quando esse de vez em quando se torna hábito, todos os dias, continuamente. E o versículo 10 vai dizer o "e não contente com isto". Por quê? Diótrefes já estava errando, já estava pecando. E aí João ainda vai falar mais coisas ainda que Diótrefes estava fazendo. Porque ele entrou por esse caminho de erro, de pecado, de defeitos e não queria sair. Não queria mudar. Não estava se arrependendo. E aí João ele coloca essa expressão, "e não contente com isto". Então Diótrefes ele assumiu a posição de alguém que não é alguém que apenas erra, mas é alguém que deixa o erro se transformar em defeito. E a própria ciência, ela já diz que quando o ser humano ele faz tudo que quer, ele se autodestrói. Quando o ser humano não ouve ninguém, não ouve nenhum conselho, e ele faz tudo o que quer, ele se autodestrói. Posso dar uma palavra de amor para você? Receba. De vez em quando você ouve alguém dizendo que regra é chato, mandamento é chato. Ah, Deus é chato, né? Que tudo ele coloca limite, tudo ele coloca mandamento, tudo ele coloca regra. Lá vai. Deus já sabendo que se ele deixasse você fazer tudo que você quer, você ia se autodestruir, ele te deu limite, te deu mandamento e te deu regra. Era ele dizendo, se eu deixar você fazer tudo o que você quer, você se autodestrói. E eu te amo tanto que eu não posso deixar isso acontecer. É por isso que eu te dou regra, por isso que eu te dou mandamento, por isso que eu te dou limites. Então não assuma o comportamento de Diótrefes, de fazer tudo o que quer. Amém? Continuando, no versículo 11, a expressão "amado, não sigas o mal, mas o bem". Amado, não sigas o mal, mas o bem. A NAA, a Nova Almeida Atualizada, está escrito dessa forma essa expressão aqui. Não imite o que é mal, e sim o que é bom. E o texto, quando está falando de não seguir o mal, não imitar o que é mal, mas sim o que é bom ou mas o bem, o mal aqui está apontando para Diótrefes, tá bom? O bem está apontando para João, Gaio, Demétrio. Então o mal está apontando para Diótrefes e seus discípulos. O bem, João, Gaio, Demétrio e seus discípulos. Tá bom? E tem uma expressão no nosso meio que ela diz que não, nós temos que seguir só Jesus. Não temos que seguir homem, não. Não.
não temos que seguir ser humano nenhum. E aí tem essa expressão aqui, em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, que diz assim, ó: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Ó, você que diz que não é para imitar homem nenhum, tá bom? Não é para seguir homem nenhum, lê Hebreus capítulo 13, verso 7. A fé dos quais imitai. E o texto diz mais: atentando para a sua maneira de viver. Tá bom? Eu sei que existe muita gente sem vergonha, tem, mas ainda tem muita gente boa, que tem uma boa vida e que pode ser seguida. Se não fosse assim, a Bíblia não nos pedia para imitar o modo dessas pessoas viverem, a fé dessas pessoas. Óbvio que estão seguindo Jesus e imitando Jesus. Segundo ponto, é uma pergunta: até que ponto eu devo seguir alguém que não está seguindo a Bíblia? Josué capítulo 1 vai dizer: o povo olha para Josué após a morte de Moisés e diz assim: Josué, enquanto você estiver em comunhão com Deus, seguindo a palavra de Deus, todo mundo aqui vai te obedecer. E quem não obedecer, morrerá. Porém, a partir do momento em que você não estiver mais em comunhão com Deus, abandonar a palavra de Deus, ninguém mais vai te obedecer. Então, até que ponto eu devo seguir alguém que não está seguindo a Bíblia? Essa pessoa abandonou a palavra, os princípios bíblicos, e agora está seguindo alguns princípios da própria cabeça, já é para abandonar já. Tá bom? Já é para abandonar. Guarde isso aqui. Parou, assumiu o hábito de não seguir mais princípios bíblicos e está seguindo os próprios princípios da cabeça dela, não tem mais embasamento na palavra, pode sair daí, tá bom? Só que também tem um terceiro ponto que eu não quero que você confunda. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Não existe igreja perfeita. Na igreja de João tinha problema, na de Gaio também tinha, Demétrio também era cheio de falhas. Qual é a diferença, irmão Cleberson? A diferença é o que eu acabei de dizer. Alguns deixaram erros se transformarem em defeitos e abandonaram princípios bíblicos. Já existem outros que têm os seus erros, mas não abandonaram princípios bíblicos e estão lutando contra seus defeitos. Então aqui, o terceiro ponto de não sigas o mal, mas o bem é: vai ter ambiente que vai exigir de nós muita tolerância. Não é qualquer coisa, qualquer erro que a gente olha e já diz: vou sair daqui, vou sair dessa igreja. Não é assim. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Tá bom? Até porque, vou falar frutos, mas é fruto. Um dos frutos do Espírito é tolerância, paciência, autocontrole, equilíbrio. Então existem coisas, sim, que nós devemos tolerar. Tá bom? Então acredito que você entendeu esses 3 pontos. E aqui a mensagem. Versículo 11. Ó, João escrevendo: O Gaio, quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Olha, quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto
a Deus. Esse quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus, você acha que está apontando para quem? Mais uma vez, olha como a Bíblia repete. O não sigas o mal chamado diótrefes. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal, quem está fazendo mal aqui? Diótrefes e seus seguidores. E o bem, Gaio, Demétrio, João. Quem faz bem é de Deus. Quem é que está fazendo bem aqui no texto? Gaio, Demétrio, João. Olha para cá. Tem uma coisa que a gente tem que aprender com a Bíblia. A Bíblia ela é muito clara. Existem pontos na Bíblia que eles são muito claros, muito simples. E esse é um deles. Quem faz bem é de Deus. Ponto e vírgula. Mas quem faz mal não tem visto a Deus. Olha que clareza. Com isso a gente tem que aprender que o ser humano ele tem um tripé. Todo ser humano tem um tripé. Qual é o tripé? O jeito que ele pensa, é o jeito que ele age. E essas duas coisas aqui são as sementes. E aí tem o terceiro pezinho, é o quê? As consequências. Então, pensamento gera atitude e atitude gera consequência. E a gente vive nesse círculo. Pensou, agiu, recebeu. Pensou, agiu, recebeu. Pensou, agiu, recebeu. Por que eu estou falando isso? Porque dentro desta ideia, eu vejo pessoas querendo forçar a mudança de outras. Querendo impor ideias. Querendo impor algumas coisas. Receba essa palavra da parte de Deus. Apenas exponha a minha palavra. Apenas exponha as minhas ideias. E pode deixar que as consequências eu darei para cada um conforme suas obras. Então, dentro desta ideia aqui, nós devemos aprender a expor mais as ideias. Se você está vendo que alguém está errando, está indo por um caminho errado, exponha. Não fique impondo a todo momento. Porque existem pessoas que, infelizmente, por uma falta de maturidade, ela quer mudar o mundo. Ela quer mudar tudo ao redor dela. Eu posso ser sincero com você? Nem Jesus mudou o mundo. Quem dirá nós, meros mortais, pecadores cheios de falha. Só que sabe qual é a melhor maneira de mudar o mundo? É você começando mudando você. Mahatma Gandhi, ele tinha uma frase que dizia assim: seja a mudança que você quer ver no mundo. De novo, isso aqui é forte, hein? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja, não imponha, seja. Ideias, exponha e seja, exponha e seja. Se você guardar isso, você vai ficar muito mais equilibrado e não perturbado. Porque normalmente pessoas que gostam de impor ideias nos outros, impor comportamento nos outros, pode acreditar, só vive perturbado. Então, se você puder, repita aí.
Eu preciso expor as ideias e não impor. Repita aí. Eu preciso expor as ideias e não impor. Segunda coisa, eu preciso ser a mudança que eu quero ver. Repita. Eu preciso ser a mudança que eu quero ver. Você acabou de assumir um comportamento fantástico. Você entendeu o que é sabedoria de Deus. Bora lá? 2 tipos de líderes. Lembrando ainda no versículo 11, tá? Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. 2 tipos de líderes aqui. Aquele que faz o bem e aquele que faz mal. Se eu perguntasse para você o que é ser cheio do Espírito, o que você me responderia? O que é ser cheio do Espírito? Infelizmente, algumas pessoas, quando falam sobre o ser cheio do Espírito, confundem o ser cheio com dom do Espírito. E existe uma diferença muito grande. E a nossa geração, ela mudou a ordem dos fatores. Como assim, irmão Cleverson? Me explica. Explico. Hoje, na maioria das vezes, uma pessoa ela é vista como o cheio de Deus por causa de dom. Mas não é vista como cheio de Deus quando tem caráter, fruto do Espírito. E a nossa geração está perdida com respeito a esses fatores. Olha alguém curando no poder, no dom e diz, é cheio de Deus. Olha alguém revelando no poder, no dom e diz, é cheio de Deus. Se de fato o dom denunciasse que a pessoa está cheia de Deus, por que no final de tudo Jesus vai olhar para alguns e vai dizer, aparta-te de mim que eu não te conheço? Aí a pessoa vai responder assim, Senhor, eu curei no teu nome, expulsei demônio no teu nome. Dom. Se o dom denuncia que a pessoa está cheia de Deus, porque Jesus vai mandar ela para o inferno. Agora eu vou revelar para você algo que, de fato, denuncia quando uma pessoa está cheia de Deus. É isso aqui, ó. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é, e aí ele vai se dividir em algumas partes. É como se fosse uma mexerica, sabe? É uma mexerica, mas diversos gomos. Deu para entender? Para ficar mais fácil e mais didático. Mas o fruto do Espírito é, olha os gomos do fruto do Espírito. Caridade, que é o amor bíblico, falando, obediência aos mandamentos de Deus. Gozo, alegria, paz, ó, estado de paz. Longanimidade, ó, a pessoa é longânima, ela não se irrita facilmente. Ela é longânima. Benignidade, bondade, fé, ela não perde a fé facilmente. Ela não abandona Jesus facilmente. Ela mantém a fé no Mestre. Ela tem fé. É um dos gomos do fruto do Espírito. Mansidão. Mansidão. Lembrando que ser manso não é ser omisso. É diferente, tá?
temperança. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, olha só, você é de Cristo? Então receba isso aqui. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Martinho Lutero, ele tinha uma frase que ele dizia assim: eu pensei que a minha velha natureza morreu nas águas do batismo, mas ela sabe nadar. Ela sabia nadar. Olha que frase profunda. A minha velha natureza, ela está aqui. A sua velha natureza, ela está aí. E está bem vivinha. Só que todos os dias nós temos o trabalho de crucificá-la. E se você de fato é de Cristo, você tem que crucificar a sua velha natureza com as suas paixões e concupiscências. E respondendo à pergunta, o que é ser uma pessoa cheia de Deus? As pessoas de fato veem em você esse fruto, esses gomos dessa mexerica maravilhosa. As pessoas conseguem enxergar em você esse fruto. Tá, irmão Clebson, mas a gente está conversando sobre liderança e você está falando sobre o fruto do Espírito? Sim, é só olhar no texto. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. E o nosso mestre falou: quer conhecer uma pessoa cheia de Deus, um líder cheio de Deus, um pastor cheio de Deus? Pelos seus frutos vocês vão conhecer. Você sabia que tem como enganar com palavras? Tem como enganar com palavras, mas não tem como enganar com atitudes contínuas. Isso aqui é forte. Grava isso. Tem como enganar com palavras, mas não tem como enganar com atitudes contínuas. Quer conhecer um líder cheio de Deus? Quer conhecer um líder vazio de Deus? Quer conhecer um líder que tem visto a Deus e quer conhecer um líder que não tem visto a Deus? Veja se ele tem esses frutos. Se ele tiver esses frutos na vida, ele é de Deus. Agora, se ele não tiver esses frutos na vida, não tem visto a Deus. É até líder, está pastoreando alguém, mas não tem visto a Deus. Às vezes a Bíblia ela é tão clara com respeito a ser cheio de Deus, vazio de Deus. Quem tem visto a Deus de fato, quem não tem visto a Deus de fato, ela é tão clara que eu fico me perguntando como as pessoas ainda se perdem dentro de tantas ideias que parecem verdade, mas é pura mentira. Olha a clareza disso aqui. O líder que tem visto a Deus e o líder que não tem visto a Deus. Continuando. 29 já. Versículo 12. Eu apenas vou dar uma pincelada e aí no próximo vídeo a gente continua. Versículo 12 diz assim, ó: todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. Que coisa bela! Todos dão testemunho de Demétrio. Olha as camadas que o texto apresenta. Todos dão testemunho de Demétrio. Olha a segunda camada. Até a mesma verdade, ou seja, palavra, o amor. Terceiro, e também nós testemunhamos.
Veja se é isso que está no texto aí da sua Bíblia. Todos, a verdade e nós. As três camadas. A verdade, as pessoas ao redor e a liderança falam bem de Demétrio. Eita crente abençoado. Irmão Cleber, o que você quer dizer com isso? Lembrando que João aqui, ele está apresentando essas três camadas sobre um provável missionário chamado Demétrio. E com certeza ele era muito conhecido no meio cristão, esse Demétrio aqui. E por ser tão conhecido, com certeza, todo cristão que ele faz uma boa obra, todo cristão que ele chama muita atenção, todo cristão que ele é muito ativo na obra, ele chama a atenção dos seus líderes, da sua liderança. Não é à toa que a própria liderança está elogiando ele. E aqui cabe uma reflexão. Pela liderança estar observando, pelas pessoas falarem bem dele, e até a própria palavra, ou seja, ele está enquadrado, com certeza são boas camadas para observar quando alguém ou um líder vai levantar alguém na igreja para alguma obra. A primeira camada, veja o que as pessoas ao redor falam da pessoa. A segunda camada, como é que essa pessoa se comporta biblicamente? A terceira camada, o que a liderança dessa pessoa fala dela? As três camadas para ser observadas. Quando você, líder, for levantar alguém, observe essas três camadas. Com um detalhe. E quando você for repreender alguém, observe essas três camadas. Veja o que as pessoas ao redor falam da pessoa. Veja se a pessoa está enquadrada na Bíblia. Veja o que a liderança dessa pessoa fala sobre ela. Então o texto nos apresenta pelo menos três camadas para ser observadas quando você for levantar alguém e quando você for repreender alguém. E também o texto nos apresenta essas três camadas para quando você for elogiar alguém. E essas três camadas para quando você for criticar alguém. Mateus 18, 16. Vamos ver o que está escrito. Mateus capítulo 18, versículo 16. Está escrito assim: mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. É o famoso texto com aquela interpretação errada. Quando a pessoa ela observa um culto vazio, ela diz assim: não se preocupe, igreja. Jesus diz: onde houver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou. Aplicando para culto vazio, quando na verdade não é isso que o texto está dizendo. Observe, o texto está falando de um irmão que está pecando. Aí o outro vai repreendê-lo. Aí vai um e um. Irmão, você está errando, cara. Você está pecando. Meu irmão, se arrependa. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva contigo mais dois ou três. Conversa com ele. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão, mas se não, você está com duas ou três testemunhas comprovando que você falou com ele e ele não se arrependeu. E aí o irmão continuou não se arrependendo, fala para a liderança da igreja.
E aí, se ele não se arrepender, trate ele como um publicano. Rejeite ele, porque irmão que quer viver pecando não pode ser considerado irmão. Irmão que quer viver pecando não pode ser considerado membro do corpo de Cristo. Aonde você quer chegar, irmão Cleberson? Eu acabei de falar de um texto que mostra 3 camadas, correto? Quando você quiser levantar alguém para algo, ou quando você quiser elogiar alguém, e ao mesmo tempo quando você quiser repreender alguém e criticar alguém. Observar essas 3 camadas. Percebeu que o texto também apresenta 3 camadas? Quando você for repreender alguém, qual é a primeira camada? Você e o irmão. Qual é a segunda camada? Você com mais 2 ou 3 testemunhas. Qual é a terceira camada? Você e a igreja. E aí, na 4ª camada, já é disciplina, rejeição, desprezo. Por que eu estou falando isso? Para você observar, ser mais cauteloso quando você for o elogiar ou criticar. De Demétrio, a verdade falava bem dele, a própria Bíblia, a verdade, aquilo que se propagava entre eles nas Sagradas Escrituras. As pessoas ao redor falavam bem de Demétrio. Olha só, aquele irmão é uma bênção. Ele de fato vive o Evangelho. A gente vê Deus nele. E a terceira camada, a própria liderança. E também nós testemunhamos. A liderança olhava para Demétrio e falava: vai longe, hein? Que crente abençoado. Disposto para a obra, obedece a palavra, serve os irmãos, serve a liderança. As 3 camadas. Então aqui já dá para a gente aprender um pouco. Observe essas 3 camadas. Liderança, observe essas 3 camadas. Quando você for levantar alguém. E observe essas mesmas 3 camadas quando você for repreender alguém. Observe essas 3 camadas para elogiar alguém, porque o versículo 12 é um elogio a Demétrio. E ao mesmo tempo, observe essas 3 camadas quando você for criticar alguém e chamar para consertar e chamar para repreender alguém. Amém? Bora para cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente, e se tem dificuldade de entender a Bíblia, é só ler e eu te ajudo a entender. Deus abençoe.